Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo ouvinte da Palavra de Deus. Vamos para mais uma reflexão com a graça do Senhor Jesus. Tito, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Tito 3, de 1 a 3, que vai dizer assim: Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, que sejam obedientes, que estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, não sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, ou seja, ignorantes, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-vos uns aos outros. Amém? Vamos orar. Pai eterno, Pai amado, que a tua palavra fale ao coração de cada um que vai ouvir, como falaste ao meu, ao preparar esta palavra, e que eu seja instrumento nas tuas mãos, humildemente, eu peço a ti em nome de Jesus. Amém e amém. Diante desses 3 versículos, eu quero contar uma ilustração com o título Um Saco de Pregos. O que tem a ver um saco de prego com o texto a carta de Paulo a Tito? Uma certa vez, um pai que tinha um filho muito levado, um filho com um mau comportamento, resolve dar a ele um saco de pregos e orienta o filho: filho, toda vez que você ficar com raiva, pregue um prego na porta do seu quarto. E assim, nos primeiros dias, a raiva era tanta, né? No primeiro dia ele pregou 5 pregos. E aí foram passando-se os dias, quanto mais raiva, mais prego. E aí o jovem, né, aquele rapaz, aquela criança foi aprendendo a controlar sua raiva, ou seja, cada vez pregando menos prego. Porque a orientação do pai era, né, pregue um prego na porta quando você estiver movido pela raiva. E assim fez o jovem obedecendo a orientação do seu pai. E certa feita, depois de passado alguns dias, algumas semanas, quem sabe até um mês ou mais, aquele jovem conseguiu controlar a sua raiva e não pregou mais nenhum prego. E aí, contente, ele corre para o seu pai: pai, vem cá ver, pai. Não estou pregando, hoje eu passei o dia sem pregar nenhum prego na porta do meu quarto. Que bom, disse o pai, né? Você aprendeu a controlar a sua raiva, isso é muito bom. Já que você não está colocando mais pregos na porta, você conseguiu controlar a sua raiva. Agora faça o seguinte: arranque todos esses pregos. Imagine aí, né? A ilustração não fala quantos, que ele tenha pregado uns 50 pregos. Aí ele arrancou todos os 50 pregos, mais ou menos, tentando imaginar. E depois de arrancar, o filho olha para o pai e disse: olha, pai, a porta ficou toda esburacada. Tirei os pregos, olha como é que ficou a porta, toda esburacada. É, meu filho, é assim mesmo. Quando agimos movido pelo sentimento de raiva, deixamos ferimentos profundos no coração das pessoas. Ferimentos que são marcas difíceis de se apagar. Disse o pai àquele filho. A lição que aquele filho aprendeu foi essa. Na hora da raiva, ele descontava a raiva nos pregos. E aí, com o tempo, ele conseguiu controlar a sua raiva ao ponto de não precisar pregar mais pregos. Mas depois que ele tira os pregos, ele olha a porta toda esburacada e aprende a lição. Porque quando a gente age no impulso, age movido pela raiva, meu querido, meu amigo, fica marcas, ferimentos que são difíceis muitas vezes de cicatrizar. E aí, olhando para o texto aqui de Paulo escrevendo a Tito, que era pastor da igreja de Creta, ele orienta, né, a Tito nesse sentido, né, como deveria ser a conduta dos cristãos em relação aos cristãos e não cristãos, ou seja, como deve ser
a minha conduta, você que é cristão, como é que deve ser a sua relação entre os irmãos em Cristo, dentro da igreja, da família da fé, onde você congrega, e como deve ser a sua relação para com quem não é cristão. Tanto é que ele diz aqui, esse mesmo versículo na linguagem de hoje, sejam moderados, o verso de número 2, a parte B. Sejam moderados, mostrando toda a mansidão para com os homens. Fazendo alusão aqui ao domínio próprio, né? Mansidão, domínio próprio, tendo domínio. Seja moderado. O texto vai dizer, né, que não difamem a ninguém, não sejam altercadores. Um altercador aqui é aquele que cria polêmica. Não seja uma pessoa que cria polêmica, diz a palavra de Deus, mas seja cordato. Cordato aqui é manso, né? Dando prova de toda cortesia, ou seja, dando prova de gentileza, né? Cortesia para com todos os homens. Os cristãos devem mostrar o quê? Respeito e humildade, não só pelas autoridades, como ele cita no verso 1, aos que se sujeitam à autoridade, sejam obedientes, mas a qualquer pessoa, qualquer tipo de pessoa, ser obediente, se sujeitar, ser gentil, cortês com essa pessoa. E Paulo continua lembrando que sejam isso porque antes vocês eram ignorantes, não conheciam a palavra de Deus, não tinham o temor de Deus, não tinham Cristo no coração de vocês. Vocês eram desobedientes, vocês eram escravos dos prazeres, das paixões, escravo, né, da inveja, da malícia, odiosos, odiando uns aos outros. Isso era a nossa vida antes de aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, antes de termos o Espírito Santo habitando em nós. E você tem o Espírito Santo? Você sente a presença do Espírito Santo na sua vida, te incomodando quando você faz algo que não agrada a Deus? Meu irmão, minha irmã, Paulo está orientando isso a Tito, orienta a igreja de Creta para agir desta forma, porque raiva é um sentimento natural, sim, até certo ponto é natural, mas a raiva se torna um problema quando ela lhe domina e leva você a pecar. Você pode ficar com raiva, chateado, mas, né, o apóstolo Paulo vai lembrar para mim e para você, lá em Efésios, com relação à raiva, né, ou a ira, no Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Ficar com raiva é normal, assim, é natural, você fica chateado. Sentir raiva é a resposta diante de uma maldade que alguém te fez, alguma injustiça. O que você vai fazer depois é que pode se tornar pecado. Se você der lugar ao diabo, aí sim você vai estar pecando. Alguém te machucou, te magoou, né? Fez uma injustiça contra você ou contra alguém da sua família, é até natural, mas você precisa aprender, como nessa ilustração, a controlar a sua raiva e usá-la de maneira correta, de maneira que a Bíblia orienta, de maneira que agrada a Deus. Essa é a lição que a gente aprende para nós nesta palavra. Aí você pode estar perguntando, mas pastor, como eu consigo controlar a minha raiva? O que eu preciso então para controlar a minha raiva? Na hora da raiva, né, contar até 10 já vai ajudar. Contar até 10, mas algumas coisas aqui que a Bíblia orienta, além de contar até 10. Perdoar. Uma palavrinha pequena com significado muito grande. Sim, perdoar é muito difícil, mas se você pedir a ajuda de Deus, Ele vai lhe ajudar a fazer isso. Pode ser difícil perdoar, mas não é impossível. Com você sozinho, de repente, você não consegue, mas peça ajuda, a direção de Deus, a orientação, o momento para que você perdoe, para que aconteça isso. Quando você pensa naquilo que a pessoa fez contra você, a tendência é ficar com raiva, mas escolha perdoar. Aqui mesmo no capítulo 4, mais à frente nos versos 31 e 32, olha o que Paulo lembra para a igreja de Éfeso, né? 31 e 32, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem como toda malícia. Verso 32, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos,
perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Deus, através de Jesus Cristo, nos perdoou, devemos perdoar uns aos outros. Então, primeira coisa para controlar a raiva, eu preciso o quê? Perdoar. Então, ore, peça força a Deus, peça a ajuda de Deus e perdoe. E a segunda coisa que você deve fazer é ignore as ofensas. Existem muitas coisas que são pequenas demais, meu irmão, meu amigo, que para merecer a sua raiva é uma coisa pequena e às vezes você cria uma tempestade num copo de água, não é verdade? Por vezes você precisa o quê? Ignorar as ofensas. Quem sabe é um vizinho que não te cumprimentou, né? Logo pela manhã não te deu um bom dia. Quem sabe, né? Alguém da sua família que fez algo para você. Ah, mas eu não merecia receber isso do meu tio, do meu primo, quem sabe, algum parente mais chegado. Não, tem coisa que não vale a pena, é melhor você ignorar. Entra no ouvido e sai no outro. Não deis lugar ao diabo. O diabo vai ficar. Se eu der brecha, se eu não vigiar, se eu não souber discernir quando é a voz de Deus e quando é a voz do diabo, eu vou estar dando lugar ao diabo. E aí, ao invés de eu ignorar a ofensa, eu vou, ficar chateado, magoado, não vou perdoar, não vou querer pedir perdão. E aí é prato cheio para o diabo querer causar intriga na família da fé, na família de sangue. Meu querido, minha querida, não vale a pena. Procure manter uma perspectiva equilibrada daquilo que é importante. Mantenha o que é importante equilibrado. Salomão, escrevendo aqui no livro de Provérbios, no capítulo 19, olha só o que ele vai dizer no verso de número 11. O livro de Provérbios é muito bom. Se você nunca leu e puder ler o livro de Provérbios, leia, que são ensinamentos para os pais, para os filhos, para a família. E no capítulo 19, no verso de número 11, vai dizer assim: a discrição do homem o torna longânimo, e a sua glória é perdoar as injúrias. A discrição do homem o torna longânimo, mas a sua glória é perdoar as injúrias, é perdoar as injúrias. Por mais que seja difícil, ignore as ofensas, meu querido. Ignore, não vale a pena, tem coisa que não vale a pena. Releve e pense antes de falar. Outro ensinamento que a gente aprende aqui na palavra de Deus. Pense antes de falar. Sempre a gente cita Provérbios 15, verso 1, que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Conta até 10, A resposta branda vai desviar o furor. Na hora da raiva, a parte mais difícil é o quê? Você não concorda comigo que é controlar a língua? A língua, diz Tiago, que é um órgão pequeno, mas que pode pôr uma selva toda em chamas, se nós não soubermos controlar. Então, é algo pequeno que você tem que saber controlar. Mas se você responde torto, a outra pessoa também vai ficar com raiva, e aí a tendência é piorar. Alguém fez algo que te magoou, alguém fez uma injustiça com você, com alguém da sua família, e você tenta responder, na hora ali do ânimo, do calor ali da discussão, do problema. É pior, meu querido, é pior. Gritar, xingar só vão causar mais problemas. A palavra de Deus lembra lá em Eclesiastes, capítulo 3, que há tempo para tudo. Há tempo de ficar calado e há tempo de falar. A gente meditou sobre isso algumas semanas atrás. É tempo, na hora dos ânimos aflorados, é tempo de ficar calado. Depois havia o tempo de falar e você vai, com sabedoria, dar uma resposta branda, pedindo a ajuda de Deus. Então pense antes de falar, meu querido. Escolha bem. Outra lição que nós precisamos aprender para vencer a raiva, para controlar a raiva. Escolha bem. A melhor vingança não é deixar o mal vencer. Não é deixar o mal vencer. Paulo lembra em Romanos: não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Especialmente quando a outra pessoa está tentando lhe provocar.
e muitas vezes sendo usada pelo inimigo para te provocar, para você ceder à tentação e sair da bênção, como a gente costuma dizer. Procure fazer o bem, meu amigo, meu irmão, a quem lhe provoca raiva. Não pague com a mesma moeda. Mesmo que você não puder fazer nada, ore. A oração é a arma muito forte e poderosa. Joelho no chão, você derruba as setas do inimigo. Derruba as ciladas do inimigo através da oração. Tiago vai lembrar que muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. Então a oração tem muito poder. Não posso fazer nada contra alguém que está me prejudicando. Ore, mas não deixe o mal vencer. Ore, peça a ajuda de Deus, pedindo a Deus que abençoe você e quem está te fazendo mal, que transforme a vida dessa pessoa, para que ela possa ver em você o amor de Deus, o amor de Deus venha contagiar a vida dela, o amor de Deus contagiar, e aí vai ajudar a controlar a sua raiva. E por último, meu querido, meu amigo, pedir perdão. Primeira coisa, você perdoar. E aí você reconhecer, ser humilde o suficiente e pedir perdão. É outra coisa que nós devemos estar fazendo. O Senhor Jesus lembra para mim e para você lá em Mateus capítulo 5, nos versos 23 e 24, ele vai dizer uma coisa muito séria, que às vezes a gente lê e não coloca em prática. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, e voltando traze a tua oferta. Então, se o teu irmão tem alguma coisa contra você, teu irmão em Cristo, deixa ali a sua oferta, vai, reconcilia o quanto antes, não deixe o mal vencer, ignore as ofensas, pense antes de falar e procure pedir perdão. Por vezes você não vai conseguir controlar a sua raiva. Isso pode acontecer com qualquer um, evangélico ou não, mas você precisa aprender a Jesus a ser humilde, ter atitude de humildade e pedir perdão, porque os humildes, diz a palavra de Deus, serão exaltados. Os humildes serão exaltados. E aquele que se exalta demais, que acha, eu estou com a razão, eu não vou pedir perdão, eu não vou dar o braço a torcer. Os exaltados, diz a palavra de Deus, serão humilhados. Aquele que está em pé, diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, cuide para que não caia. Eu estou com a razão, eu estou certo. Cuidado, meu irmão, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Peça perdão a Deus se tiver oportunidade. A pessoa que você machucou, vá e peça perdão. Me perdoa, eu falei isso no momento errado, eu não quis dizer isso. Peça perdão. Além de ajudar a consertar o erro, meu querido, isso vai encorajar a controlar a sua raiva. Então aprenda, diante da palavra de Deus, diante da ilustração do saco de pregos, aprenda a controlar a sua raiva, meu querido, minha querida. Aprenda a controlar a sua raiva. Porque Paulo está orientando isso mesmo à igreja de Creta, através de Tito. Que sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, que sejam moderados, mostrando mansidão com todos os homens. Porque agora você é uma nova criatura. Antes você era ignorante, agora você conhece a palavra. Então procure viver a palavra e peça a ajuda de Deus para você conseguir controlar a sua raiva. Que o Espírito Santo possa estar te ajudando e o nome dele ser glorificado na sua vida. Amém? Vamos orar? Pai eterno, Pai amado, pedimos ao Senhor perdão, ó Pai, se por vezes não conseguimos controlar a nossa raiva, explodimos por qualquer coisa, guardamos mágoa no coração, queremos prejudicar alguém. Ajuda-nos, ó Deus, para olhar, ó Deus, para essa ilustração, olhar para o texto bíblico e ver, ó Deus, que as pessoas ficam magoadas, assim, ficam chateadas, ferimentos, ó Deus, marcas que só o tempo vai conseguir apagar.
Tem misericórdia de nós, ó Deus, que esta palavra venha incomodar, a começar por mim, cada um que está ouvindo, ó Deus. Por isso eu levanto as minhas mãos, pedindo a tua bênção para cada adulto, criança, jovem que ouvir esta palavra. Que o teu Espírito Santo esteja trabalhando no coração de cada um. Em nome de Jesus é que eu peço e agradeço. Amém e amém. Que Jesus te abençoe.